E o deputado Alexandre Ramagem afirmou estar seguro nos Estados Unidos e que tem anuência do governo norte-americano. Vamos falar com o Eliseu Caetano, que vai trazer mais informações pra gente. Eliseu, vamos nessa primeira parte com 2 minutinhos para eu receber o pessoal da rádio e depois você continua, meu amigo. Vai lá, conta aí, bem-vindo. Beleza pura, Evandro. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos. Nossa equipe segue de olho aí nas repercussões, tanto no Brasil quanto no exterior, com relação a Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. Ele declarou durante uma entrevista dada a Alan dos Santos que está seguro aqui nos Estados Unidos e afirmou ainda ter a anuência do governo norte-americano para permanecer aqui. Ele também negou as informações que davam conta de que ele estava vivendo aqui em Miami, no sul da Flórida. Ele afirmou que está na cidade de Orlando, que fica na região central do estado da Flórida. Ele foi condenado em setembro de 2025 nesse processo que investigou a tentativa de golpe. A investigação teria apontado que ele deixou o Brasil de forma clandestina, atravessando possivelmente pela fronteira de Roraima, por Boa Vista, e chegando aqui aos Estados Unidos via o país vizinho. Essa informação está sendo amplamente divulgada por diversos veículos, Cine, que estão cobrindo bem esse caso. Pois é, o Eliseu Caetano, a gente estava trazendo de maneira muito intensa aqui esse debate em torno do Alexandre Ramagem, exatamente porque essa fuga considerada pela Polícia Federal dele para os Estados Unidos tem servido como, digamos, uma situação de risco para os ministros que analisam a possibilidade da mesma ação por parte dos outros condenados ali no Supremo Tribunal Federal. E eu acredito que o pessoal da rádio esteja chegando agora, é isso? O pessoal da rádio já está conosco? Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui nesta segunda-feira para a gente debater, trazer opinião crítica aqui no nosso 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini e sigo com vocês pela próxima 1 hora. Estou conversando aqui com o nosso correspondente internacional Eliseu Caetano sobre a situação de Alexandre Ramagem, mas eu quero falar também sobre Donald Trump, que defendeu novamente a política de tarifas adotada em seu governo. Ou seja, há um interesse na manutenção, sim, mesmo com críticas e com, digamos, todas as negociações bastante atabalhoadas que surgiram depois disso, né, Eliseu? Conte pra gente, meu amigo. Exatamente, Cine. Me parece que o tarifaço vai continuar para boa parte dos países e, ao que tudo indica, ele deve voltar com força, inclusive atingindo o nosso país. Mas só para fechar, Alexandre Ramagem, Alan dos Santos, o Ramagem, ele afirmou ter sido abraçado pela administração americana e que a permanência dele aqui nos Estados Unidos conta com a anuência do governo. O governo americano ainda não falou a respeito. Agora, indo para essa, que é uma das principais notícias do dia por aqui nos Estados Unidos também, aliás, tema da minha coluna no site da Jovem Pan. Quero convidar você que está acompanhando a gente pela rádio, pelo digital, pela TV, a acessar www.jovempan.com.br. Vai lá em colunistas, Eliseu Caetano, a gente traz essa informação. O que é que está acontecendo, Cine? Trump está sinalizando que pode aumentar as tarifas já nos próximos meses de novo, viu? Ele falou que a arrecadação dos Estados Unidos vai skyrocket, explodir. Isso significa, segundo os analistas, que ele pode cobrar mais tarifas, os impostos sobre os produtos importados. Por que os Estados Unidos podem fazer isso? Pode ficar mais caro comprar produtos brasileiros, o Brasil pode vender menos e as empresas brasileiras podem perder dinheiro. Essas tarifas de Donald Trump estão sendo julgadas nesse momento pela Suprema Corte americana, inclusive a gente está acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. A grande dúvida é: Trump tem o direito de criar essas tarifas como ele fez? E a Suprema Corte está analisando isso também, né? Se Trump ganhar, ele pode manter ou até mesmo aumentar as tarifas. Se ele perder, os Estados Unidos podem ter até, inclusive, que devolver algo em torno de 89 bilhões de dólares que já foram arrecadados desde que o tarifaço entrou em vigor. Ou seja, está tudo incerto. Agora, por que isso importa para o Brasil? Porque os Estados Unidos são um dos principais compradores de produtos brasileiros. E os setores que podem ser novamente prejudicados ou mais prejudicados são
aço brasileiro, etanol, os combustíveis, alimentos e produtos industrializados. Se o imposto americano subir novamente, os produtos brasileiros vão ficar mais caros aqui nos Estados Unidos de novo. Os americanos vão, obviamente, comprar menos do Brasil e o Brasil vai acabar, consequentemente, perdendo vendas. Mas tem um detalhe importante, Cine. Recentemente, Trump zerou as tarifas sobre alguns produtos agrícolas do Brasil e isso ajudou e muito o agronegócio brasileiro. Ou seja, em algumas áreas, Donald Trump ajuda. Em outras, ele pode prejudicar e muito, e já, de acordo com os analistas políticos por aqui. E por isso que o meu artigo no site da Jovem Pan fala que o Brasil tem que ficar atento. Tem que ficar atento porque o tarifaço pode voltar e com força. E segundo o Trump, o motivo é esse. Aqui houve uma espécie de corrida contra o tempo antes do tarifaço entrar em vigor. Muitos comerciantes estocaram alimento e agora esse alimento vai acabar. Ou seja, eles vão ter que comprar já dentro do tarifaço. E aí o que vai acontecer? Oferta-demanda. Não tem jeito. A gente vai seguir daqui acompanhando. Cine, em tempo, Happy Monday para você e para todo mundo aí no estúdio. Agora Happy Monday e Happy Friday, no começo e no fim da semana. Valeu, meu amigo. Um abração para você. Bom trabalho aí nos Estados Unidos. Ô, Fábio Piperno, você entende também que essa situação que a gente está acompanhando agora, judicial, em torno de Jair Bolsonaro, pode trazer algum tipo de influência numa possível decisão de Donald Trump em relação ao tarifaço? Porque foi outra questão que apareceu, mas o presidente norte-americano, embora tenha lamentado de maneira muito rápida ali a prisão de Jair Bolsonaro, não trouxe mais nenhum tipo de menção a isso. Você sabe que hoje, Evandro, sequer estava sabendo no dia, né? Ele foi questionado e falou, isso aconteceu? Puxa, que pena. Muito, que pena. Foi exatamente o comentário dele, que pena. Hoje, eu vi um corte no Twitter de um influencer da direita radical. E ele estava bravo. Falou, porque no Brasil até a lei Magnitsky foi esculhambada, não aconteceu nada. Inclusive o ministro fez até um evento patrocinado, aí citou uma grande cadeia de refrigerantes. Ele inconformado. Ele achou, o que está acontecendo? Porque o Trump não sei o quê, também não faz mais nada. Ou seja, é óbvio, quem acreditou nessa história de que o Brasil ia se envergar em relação a isso, que uma ou outra sanção iam de alguma forma intimidar o STF, ou o presidente Lula, ou a economia brasileira, se enganou redondamente. Vocês deviam fazer um meia-culpa, porque vocês induziram muita gente a ter uma avaliação errada. É óbvio que há algum prejuízo. Há prejuízos setoriais, sem dúvida nenhuma, mas boa parte, inclusive, dos empresários, dos exportadores brasileiros, eles foram em busca de novos mercados. Alguns já se beneficiam pelo fim do tarifaço. Agora, é claro que há uma outra questão, e aí eu acho que ela é mais sutil, referente à lei Magnitsky. Porque, vejam só, por mais que hoje haja uma interlocução melhor entre os governos, no sábado de manhã, a partir das primeiras notícias da prisão do presidente Bolsonaro, e ainda sem as imagens da tornozeleira, sejamos justos, a embaixada americana, lá o segundo, lá do departamento do secretário de Estado, emitiu uma nota criticando o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que isso, Evandro, me leva a imaginar? Ou seja, os Estados Unidos estão separando muito as duas questões. Uma é a negociação comercial que continua ocorrendo com o governo brasileiro. A outra, apartada disso, são as sanções políticas, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que em relação a isso, a prisão preventiva do presidente Bolsonaro pode sim ter algum impacto. Fala, Zé Maria Trindade. Pois é muito complexo aí fazer as duas comparações do que está acontecendo aqui, desta nota da embaixada, né, dizendo que foi uma prisão desnecessária, mas é estranho a embaixada dizer se foi necessário ou não necessário, mas mostra que o governo norte-americano tem uma ideia do que está acontecendo e tem exatamente um acompanhamento
do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa área comercial, eu entendo que essa decisão de Donald Trump foi baseada no que está acontecendo da economia dos Estados Unidos, principalmente a inflação. A inflação derruba presidentes, e não é só aqui no Brasil, não. Qualquer lugar do mundo. A inflação corrói, principalmente, o poder de compra do mais pobre, das classes mais baixas. Então, foi isso. A história do tarifaço é uma coisa, o acompanhamento político do Brasil é outra coisa completamente diferente. Mas a situação está tão complexa também que é inusitado que uma embaixada emita uma nota diante de uma decisão judicial. Isso é inusual, eu nunca tinha visto, né? A linguagem do Itamaraty é aquela coisa muito sensível, estou vendo com preocupação, já é uma coisa extraordinária, e aí essa nota da embaixada. Mas, de qualquer maneira, fica muito claro que o acompanhamento político continua aqui e é separado aí dessa questão de relacionamento comercial. Você concorda, Bruno Moza? Concorda, Bruno Moza? Bruno, você concorda com o Zé? Olha, eu concordo bastante com o que o Zé Maria trouxe. Eu acho... Tá me ouvindo, Evandro? Pode falar. Perdão. Eu concordo bastante com o que o Zé Maria trouxe. Eu acho que as tarifas, ela tem um fator que é um tiro que saiu pela culatra, como nós mencionamos aqui diversas vezes. Eu acho que, economicamente, ela não funciona. Ela não funciona porque ela inibe o comércio, porque ela dificulta o trânsito comercial entre diferentes países, e é isso que, historicamente, fez com que os países que lideram os índices de liberdade econômica, de maiores rendas, de melhor distribuição, está aí o grande segredo da coisa. Os países mais abertos ao mundo são mais ricos e mais livres. Os países mais fechados são mais pobres e não estão na ponta, na dianteira da liderança, não estão na ponta, na dianteira da liberdade econômica, liberdade pessoal, liberdade de fala, que é mais onde o Brasil se enquadra. Não sou eu falando, os principais índices mostram que o Brasil está mais na parte de baixo do que na parte de cima dos países que lideram esses índices. Então, me parece que foi um tiro que saiu pela culatra. Ele não pode assumir mais aquela pecha do taco, Trump always chickens out, algo como o Trump sempre recua. Então, ele assumiu aquele discurso em que, dizendo que a aproximação com Lula beneficiou essa comunicação e, consequentemente, ele recuou porque houve uma negociação entre as partes. Eu, particularmente, não acredito pelo sinal nas entrelinhas. Primeiro, a parte da inflação americana. Segundo, ele quer baixar as taxas de juros e Jerome Powell vem baixando muito mais devagar do que ele quer. E quando nós olhamos, por exemplo, Martin DeLuca, que é o advogado da Trump Media, ele soltou um anúncio logo após a prisão de Bolsonaro, falando que a prisão foi um insulto e que o violador de direitos humanos e sancionado Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro, dito por ele. Mas o Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, também desceu a lenha nos seus posts no X, falando sobre isso. São pessoas muito próximas a Donald Trump. Então, me parece que, conhecendo um pouco, pelo que a gente vê pela mídia, de Donald Trump, que ele é uma pessoa mais difícil, uma pessoa de suas próprias ideias, não aceita essas intervenções, me parece que é muito mais por esse caminho. O tiro, de fato, saiu pela culatra, porque prejudica, como sempre falamos aqui, as tarifas, a vida do americano médio.